Graça e paz vão ser multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre esse texto de Lucas 16, 1 a 15, sob o tema: sejamos sábios, sejamos hábeis na administração que Deus, o Senhor, nos dá. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Jesus conta uma história muito interessante, uma história difícil de se interpretar à primeira vista. Ele está preocupado com os fariseus, os saduceus, os líderes, mas ele também está preocupado com os seus discípulos, na questão da administração. Todos nós somos administradores. Tudo que nós temos é de Deus. Ele nos deu vida, Ele nos dá saúde, Ele nos dá condições de pensarmos, trabalharmos, nos dá família, tudo é dele. Estamos administrando bem? Como estamos administrando? Qual a nossa escala de valores? O texto de Amós, que acabamos de ouvir do Antigo Testamento, Deus puxa a orelha do seu povo. Onde havia muita exploração, muita injustiça social, ele diz: poxa, vocês não respeitam nem mais o dia do Senhor, o dia do culto. Vocês ficam pensando, tomara que acabe logo esse feriado que é dedicado ao Senhor, porque eu preciso lucrar mais, eu preciso explorar mais os meus negócios, ter mais ganho, mais lucro. E Deus diz: eu estou vendo, vocês estão explorando o pobre, o necessitado, vocês estão se deixando levar pela avareza. Isso não vai ficar assim. E Jesus conta essa história para também nos chamar a atenção. Qual é a nossa escala de valores? O que é mais importante para nós nesta vida? Todos nós temos a noção de que a vida está passando. Daqui a pouco nós também estaremos na lista de chamada, ninguém vai ficar aqui. Aqui é uma peregrinação, nós vemos os nossos amigos indo. Isso é um aviso, um dia também iremos. Mas como estamos praticando a nossa administração do tempo, dos dons, das habilidades, dos talentos, das capacidades que nós temos e dos recursos financeiros? Queremos sempre mais, para gastar mais, para ter mais luxo, para saciar vaidades, para acompanhar-nos à moda? Ou nos contentamos com aquilo que Deus nos dá, usamos de forma sábia, inteligente, racional aquilo que Deus nos dá, para o nosso conforto, para o nosso uso e também para aqueles que têm menos do que a gente, num olhar de irmandade, num olhar como se fôssemos aquilo que Deus realmente deseja, que sejamos uma só família. Como está essa nossa escala de valores? O que mais importa para a gente? Interessante que nessa parábola nós somos estimulados a agir conforme aquele administrador que foi infiel. Ué, pastor, mas como assim? É surpreendente esse conselho que Jesus nos dá. Mas como entender? Será isso mesmo? Essa parábola apresenta uma dificuldade na sua interpretação. O problema está no elogio que é feito ao administrador, que claramente é um sujeito desonesto. Jesus começa dizendo: olha, ele estava defraudando, ele estava enganando, ele estava tirando um lucro que não era dele e do seu patrão. Isso foi denunciado e o patrão disse: olha, tu está despedido, agora presta contas. Como é que está a administração aqui? Que tu não vai mais trabalhar comigo. Por causa dos seus atos desonestos, ele foi denunciado. Se nós perguntarmos qual é a principal lição dessa parábola, a lição é a provisão, preparo para o futuro. Não nos moldes do mundo. Jesus aqui fala em filhos do mundo e filhos da luz, mas nos moldes do Evangelho.
E Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus ou às riquezas. E é nesse sentido que Jesus conta a parábola, esperando que os filhos da luz, os cristãos, coloquem sempre o servir a Deus em gratidão e reconhecimento por tudo que Deus nos dá constantemente, que coloquemos isto como prioridade, em primeiro lugar da nossa vida. Primeiro Deus, não Mamon. Mamon não quer dizer as riquezas, o poder, o prestígio, o status e assim por diante. Jesus conclui a sua parábola dizendo: os filhos do mundo são mais hábeis entre eles, na sua própria geração, do que os filhos da luz. São mais hábeis no seu próprio pecado, são mais espertos, são mais malandros. O que o administrador fez? Ele diz: poxa, agora sim, ferrou-se, estou na rua. Eu não sei trabalhar na terra e eu não vou mendigar. Pô, eu sou administrador, sou top. O que eu vou fazer? Ele: tive uma ideia maravilhosa. Antes de pegar minha conta e ir embora, eu vou dar um jeitinho. E ele começou a chamar um por um dos devedores do seu patrão e começou a dizer o seguinte: como é que está a promissória aí? Vamos ver, tu está devendo quanto? 100 sacos de trigo, vamos lá, vamos risca aqui, põe 50, eu assino embaixo. E aí ele foi diminuindo o trigo, ele foi dizendo: depois, é eles que vão ficar em dívida comigo, vão me receber nas suas casas. Não sabemos aqui, e a parábola não conta isso, se essa parte que ele diminui era a parte referente aos ganhos dele ou ele está roubando o patrão. Poderia ser talvez isso, era a porcentagem que ele tinha colocado para ele. Como ele não iria ganhar depois, ele ia estar na rua, ia ficar para o próximo administrador. Ele disse: não, peraí, já que eu não ganho, eu tiro e fico de bem com eles. Então ele foi muito esperto, ou como Jesus disse, ele foi muito hábil. E o patrão mesmo se admirou e disse: cara, que cara esperto, se deu bem. Então Jesus não elogia o ato errado dele, mas a maneira que ele fez. Ele pensou rápido, ele agiu rápido. E assim como o mundo faz. Os mais antigos aqui vão lembrar de uma Copa do Mundo, um bom tempo atrás, uma final entre Inglaterra e Argentina, onde a bola foi cruzada, o jogo estava lá e cá, e de repente Maradona, rapidinho, num instante, fez um gol de mão. Ninguém conseguiu ver, nem juiz, nem bandeirinha, nem no estádio. As pessoas não perceberam que foi tão rápido, tão ligeiro, que depois só a televisão se viu e a Argentina foi campeã. E ele foi muito elogiado pelo seu ato também, pela rapidez de pensamento, pensar rápido, fazer acontecer. É assim que o mundo age. Somos concitados a imitar o mundo, na prudência, na sabedoria, no empenho, no ardor, no entusiasmo, no fervor. E Jesus quer que os filhos da luz, ou seja, os cristãos, façam isso de uma forma bem mais intensa, com as coisas do reino de Deus. Porque nós estamos falando da maior de todas as riquezas que existe. Vejam, o mundo sempre assume a condição naquilo que faz. Os próprios fariseus, que Jesus chama a atenção porque são avarentos, eles dizem: vocês estão muito preocupados com o status de vocês, com a autoridade de vocês, e vocês fazem tudo por isso. E era assim. Lembra de Paulo, que chegava a perseguir, matar cristãos, porque ele levava o farisaísmo a sério, até que depois ele cai na real quando Jesus diz: eu morri, estou vivo de novo. Como é que te explica isso? Como é que te explica isso, Paulo? Não dá para tu agir contra essa verdade. E aí Paulo vê que realmente ele estava iludido. Vemos assim como o mundo se dedica, os comerciantes se dedicam para vender seu produto, fazer uma bela propaganda e fazem de forma inteligente, de forma rápida, de forma intensa para que consigam seus clientes. Os esportistas, eles se dedicam cada vez mais
na prática dos esportes para que possam receber suas medalhas, seus prêmios, seus títulos, e fazem isso de forma intensa. Os políticos que estão aí, daqui a pouco tem eleição, estão fazendo um monte de propaganda, um monte de promessa, e a gente sabe que a maioria não vão cumprir, mas estão lá, estão correndo atrás. Assim é o mundo. Admiramos como essas pessoas se dedicam àquilo que querem. Não admiramos aquilo que está errado em relação a elas, mas a sua sabedoria, a sua habilidade, o seu empenho. Nós somos cristãos, nós somos filhos da luz. E Jesus nos chama para fazermos também uma provisão para o futuro com o nosso maior tesouro. E agora vem o ponto emblemático dessa parábola, que é um pouquinho difícil de entender, que às vezes as pessoas entendem de forma errada. Jesus diz assim: das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando essas riquezas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Riquezas de origem iníqua. O que tem de ser isso? Na verdade, são todas as riquezas, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, todas as riquezas, tudo aquilo que envolve dinheiro, ganho, ele tem um pouquinho de ganância, um pouquinho de soberba, um pouquinho de vaidade. Ele está manchado pelo pecado. E Jesus está dizendo, já que vocês vivem nesse mundo pecado, contaminado pelo pecado, e vocês dependem do dinheiro para viver, então façam bom uso do dinheiro que vocês têm. Também na causa da evangelização. Façam de tudo para ajudar o evangelho a chegar nas pessoas que não conhecem com o vosso dinheiro. Porque essas riquezas uma hora vão faltar. Ou seja, em algum momento tudo que vocês adquiriram, tudo aquilo que vocês lutaram tanto para conseguir, com tanto esmero, com tanto empenho, vocês não vão levar junto quando forem chamados. Mas aquelas pessoas que foram atingidas pelo Evangelho e o Espírito Santo as converteu, elas vão estar no céu esperando vocês, junto com Deus. E essa é a maior de todas as alegrias, é a maior de todas as riquezas que alguém pode ter, a salvação da sua alma. Então empenhem-se com tudo que vocês têm para levar o Evangelho adiante. E queridos irmãos e irmãs, tem muita gente que ainda não crê. Tem muita gente que não confia em Deus, tem muita gente que acha que isso tudo é besteira, mas na verdade a grande maioria é inteligente e sabe que existe um Deus. Pare para pensar, só um pouquinho, esqueça a Bíblia, mas pense, o nosso planeta Terra, ele é estimado pelos cientistas em 6 sextilhões de toneladas, o peso dele. Isso é um 6 com 20 zeros atrás. 20 zeros atrás. Ele está inclinado no ângulo de 23 graus. Se fosse 24 ou 22, esse planeta seria alagado por causa do degelo das calotas. Ele não sai do seu eixo. E mesmo assim ele se move a 1.600 km por hora, 40 mil quilômetros por dia, e nada sai voando, porque o Criador colocou a gravidade, porque o Criador fez tudo certo. Ele fez uma bola de fogo que queima constantemente sem se consumir para iluminar o planeta. Ele teve o esmero de colocar anéis em Saturno, de colocar o brilho em Vênus. Ele colocou a capacidade em animais irracionais como as aves de conhecer a sua migração e fazer aquela migração durante toda a sua vida sem nunca se perder. Ele dá essa beleza às plantas, aos animais. Tudo é perfeito na natureza. Então, aquela pessoa que diz que não crê em Deus, ela diz porque quer dizer, mas ela sabe que tem alguém cuidando de tudo isso. Que alguém criou tudo isso. Não é possível você pegar um monte de letras, jogar para cima e cair um livro pronto. O acaso não existe. E as pessoas sabem disso. Mas aquelas pessoas que creem, elas não querem crer, porque sabem que no momento que crerem no que diz a Bíblia, elas têm que assumir um compromisso.
Eu creio, realmente existe, é verdade, a minha inteligência mostra isso. Mas agora eu tenho que assumir um lado, e é aí que está o problema. Esse é o problema. Se eu assumir um lado, ou eu vou assumir o lado de quem não quer, mesmo apesar das evidências, estar do lado de Deus, e aí eu vou para o inferno. Ou eu assumo o lado de Deus, e aí eu tenho paz, porque eu sei que meus pecados, minhas culpas, tudo aquilo que eu faço de errado, Jesus carregou. Mas agora Ele espera que eu viva como seu filho, priorizando a adoração a Deus, o agradecimento, a gratidão. E aí eu não posso mais viver só para mim, eu também preciso saber que eu tenho uma família. E que essa família vai além dos 4 paredes da minha casa. Que nós somos uma grande família. E aí eu preciso olhar para as outras pessoas como se fossem meus irmãos e são. E aí eu tenho que assumir esse compromisso social de família que Deus me dá. E muitas pessoas não querem isso, querem viver para si. Não querem ser igreja, querem ser eu igreja. Eu quero ser isso, eu quero ir. Mas Jesus não ensinou assim. Então muitos querem fugir dessa responsabilidade, é muito mais fácil que não crer. E nós que cremos, precisamos usar todos os dons, todos os talentos, todas as habilidades, todas as riquezas de origem iníqua que temos, para levar esse evangelho da salvação a todos, para que o Espírito Santo possa converter alguns. Claro que cada um pode endurecer o coração e dizer, eu não quero, mas a escolha foi sua. Não é Deus que condena o inferno, Ele não quer que ninguém vá para lá. Pelo contrário, Ele faz tudo para salvar. Mas então por que Deus criou o inferno? Porque Ele é amor e justiça. Se Ele não criasse o inferno, Ele não seria justo. Porque o abusador, o estuprador, o assassino, o bandido, aquele que zombou de Deus, o idólatra o tempo todo, também estaria no céu e não seria justo. Por isso, há o inferno para aqueles que escolhem estar longe de Deus. Ele é justo, ele diz, você escolheu, então vai, pronto. Eu não queria, fiz tudo para você não ir. Te chamei para ser meu filho enquanto era tempo. Te chamei para que você fizesse parte da minha família e mandei meu filho para morrer pelos teus pecados, para acabar com a dívida, zerar 0 a 0 e você começar de novo. Você não quis. Isso é justiça. Então precisamos fazer de tudo que está ao nosso alcance para levar o Evangelho para que aqueles que ainda não creem, para que aqueles que ainda fecham os ouvidos tenham mais uma oportunidade de escolha. Mais uma vez Deus está oferecendo sua graça. E se trata de destino eterno, para sempre, uma nova vida que não termina mais. Este é o nosso maior tesouro. Que Deus nos abençoe a fazermos sempre a melhor escolha. Que Deus nos ajude na nossa escala de valores, baseada na nossa experiência, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, colocarmos em primeiro lugar aquilo que de fato realmente importa, aquele tesouro que o ladrão não rouba, a traça, a ferrugem não consome e que a gente leva junto depois, que não fica aqui, que é a nossa alma e que os nossos amigos nos recebam nos tabernáculos eternos. Vai ser muito legal. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.